Amém. João 7,37 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém, irmãos? Você pode sentar. Irmão, o que é um mover da palavra? Muitas pessoas ficam impactadas com milagres. Eu já fiquei impactado com milagres. Testemunhos de pessoas que falaram coisas realmente impressionantes do poder de Deus, e coisas que eu vi, coisas que os meus olhos viram. Milagres nos causam impacto, mas um milagre não muda a nossa essência, o nosso ser. Não. A grande prova que eu uso para isso é a respeito de Lázaro, porque as pessoas lá, a elite que odiava Jesus, queria acabar com o ministério de Jesus, eles souberam do testemunho de Lázaro, não tinham dúvida de que tal fato havia acontecido, porque foi diante dos olhos de muita gente, e a notícia se espalhou de uma maneira que não adiantava dizer para as pessoas: você está mentindo. A força e a convicção com que aquela pessoa falava era algo impressionante. Eles participaram do velório de Lázaro, eles ajudaram a colocar Lázaro no sepulcro. Depois, quando Jesus chega, eles estão lá e eles tiram a pedra. Não tinha como aquelas pessoas não falar com uma convicção fora do comum. E, mesmo assim, as pessoas vendo todo esse testemunho, esse depoimento glorioso, ainda assim planejaram: já que Lázaro foi ressuscitado por ele, então vamos matar Lázaro e vamos matar ele. Nós não vemos conversão porque alguém contemplou um milagre. Ao contrário, ainda há mais um detalhe que diz: a própria Escritura diz que as pessoas vinham para ver Lázaro, que tinha ressuscitado depois de 4 dias, aquela curiosidade, e quando eles vinham para ver Lázaro, eles acabavam ouvindo Jesus, e aí se convertia. Ninguém se convertia por ver Lázaro, mas por ouvir Jesus, porque nós não nos convertemos porque alguém teve um milagre na sua vida ou ressuscitou dos mortos. O que é conversão? Conversão é mudança de opinião.
Se eu souber que uma pessoa ressuscitou dos mortos, isso vai mudar minha opinião em quê? Vai mudar minha opinião apenas em eu saber que pessoas podem ressuscitar dos mortos. Pode até admitir isso, mas isso é uma conversão que leva uma pessoa a herdar o reino de Deus? Não, claro que não. Se isso fosse o bastante para que pessoas herdassem o reino de Deus, Jesus teria se preocupado na sua carreira em estar ressuscitando os mortos, fazendo só milagres. Não, não é essa a realidade. Nós vemos que a maior parte do ministério de Jesus não é de milagres, não é de milagres. A maior parte do ministério de Jesus é de ensinamentos que visam modelar, remodelar o caráter do ser humano. Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa é a preocupação de Jesus. Você vê coisas incríveis, o Sermão do Monte, e eis que Jesus assentou, subiu o monte, assentando-se, abria a sua boca, e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. O Evangelho, irmão, não se resumirá jamais em milagres, mas poderá se resumir em ensinamentos bíblicos, palavras. Mesmo que a igreja não tenha nenhum milagre, ela pode continuar sendo igreja. Agora, ainda que hajam milagres, mas se não tiver a palavra, ela não é igreja. O que caracteriza a igreja não são milagres, são ensinamentos, são conceitos, são princípios, são ideologias. Conversão é mudança de opinião. O Espírito Santo veio para nos convencer. De quê? De que Jesus faz milagre? É esse o convencimento de que Jesus faz milagre? Não, até Jesus disse assim: o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade, ele virá e convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Do pecado porque não creram em mim. Da justiça por quê? Porque eu vou voltar para o Pai. Significa que ele realizou uma missão e vai voltar para o Pai. E do juízo por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo veio para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não veio para me convencer de nenhum milagre. O Evangelho é profundo e simples. E por que as pessoas se desviaram do Evangelho? Porque queriam aquilo que pudesse funcionar como um atrativo. Vem cá, irmão, vem dar testemunho aqui. Conta aí como você ficou curado. Vem cá, conta aqui. Aí pega alguns lá, paga eles, diz que você saiu da cadeira de roda. A Universal está fazendo isso direto, a Mundial, a Graça, é um horror. As pessoas ainda na cadeira de roda, vendo que todo mundo está vendo que não consegue nem andar e eles estão querendo a pessoa sair para dizer que foi curada. É um absurdo. Vem cá você, dá testemunho. O que Jesus fez na tua vida? Curou isso, curou aquilo. Não curou nada, é tudo mentira, é tudo testemunho mentiroso. É tudo testemunho mentiroso. Se tivesse sido curado, foi pelo diabo, não pelo Jesus que eu sirvo. Então, irmão, as pessoas querem esse cartão postal, porque isso enche os olhos de muita gente, isso atrai muita gente. Lá aconteceu com fulano, eu vou também. O que aconteceu contigo? Não, eu prosperei, eu vendia latinha, eu prosperei. Então eu também vou lá, vou vender latinha e vou prosperar. Prosperar em que sentido? Não no sentido que o Evangelho diz que é prosperidade, mas no sentido do que o mundo diz que é prosperidade. O mundo diz que prosperidade é quem tem casa, quem tem carro, quem tem dinheiro, quem tem patrimônios. Isso é o que o mundo diz que é prosperidade. Mas não é isso que o Evangelho diz que é prosperidade. O Evangelho, Jesus disse assim:
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que é prosperidade para o reino de Deus? É quem busca a sua justiça. E como conseguiremos andar em justiça? Se tivermos uma regra do que é justiça. Então aí estamos nós, de volta ao primeiro ponto, a regra do Evangelho. A igreja só é igreja se ela tem palavra, se ela tem o Evangelho. Então, irmão, veja aqui o que acontece. Vamos voltar aqui ao nosso texto, que diz, Jesus diz no verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí, o evangelista João, o escritor, aí entra a palavra de João, não é palavra de Jesus. Jesus falou assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá, João, 60 anos depois de Jesus, 40 anos, sei lá, 40 anos pelo menos depois de Jesus, João vem, está escrevendo isso, aí no verso 39, no 38, João escreveu uma palavra de Jesus, e no verso 39, João escreveu uma palavra dele. Aí ele diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso João escreve e eu discordo dele. Jesus, quando disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus não estava, na minha opinião, se referindo ao Espírito Santo, ele estava se referindo à sua palavra. João diz que ele estava se referindo ao Espírito Santo, eu discordo, eu acredito que Jesus estava se referindo à sua palavra. Automaticamente, a palavra só flui pelo Espírito? Sim, palavra e Espírito andam juntas. Aonde não tem palavra, não tem Espírito. E ninguém tem Espírito sem ter a palavra. A palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. A palavra que eu digo a vocês, ela é Espírito. Então eu estou dando a palavra e essa palavra também é Espírito. Então quando João enfatiza, ele falou isso do Espírito Santo, essa exclusividade, eu discordo. Eu creio que Jesus estava falando da palavra. E automaticamente, quando a palavra vai, lá vai o Espírito. Porque lá em Gênesis está dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que são as águas? A palavra. Está aí a nossa simbologia aí, repleta. Então, isso disse ele a respeito dos que haviam de receber o Espírito tal, pois naquele momento ainda não tinha sido dado, tudo bem. Verso 40, então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que ele vem da descendência de Davi? E enfim, tem toda essa controvérsia. Aí, irmão, presta bem atenção, que lá no verso 45, vai uma situação se consumar. Voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Ou seja, os guardas estão lá vendo Jesus, eles foram enviados para prender Jesus. Aí Jesus está nesse discurso, uma multidão está impactada, está todo mundo impressionado, aí os guardas também voltam para aqueles que tinham ido lá e mandado eles prender Jesus, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Algumas versões dizem, ninguém fala como este homem. É disso que Jesus está, na minha opinião, falando no verso 38. Desses rios de águas vivas, impregnado do Espírito Santo, que ninguém pode resistir.
Os guardas foram para prender Jesus. O que deteve os guardas? A palavra. Ninguém fala como este homem. Um mal vinha sobre Jesus, se conteve. O que deteve esse mal? A palavra, da qual exalava de Jesus. Irmão, o teu livramento está na palavra. A tua cura está na palavra. A tua vida está na palavra. Aquele que tem os meus mandamentos, viverá por eles, diz a Escritura. A tua plenitude, a tua vitória, a tua prosperidade, tudo está na palavra. Tudo está na palavra. Os teus livramentos. O teu carro não vai capotar se você for uma arca de Deus conduzindo as tábuas da palavra. A enfermidade, a virose não vai te alcançar se Deus olhar do céu e disser: não, a minha arca não pode ser detida no leito de hospital porque a minha palavra está dentro daquele e eu preciso contar com a boca dele na terra, aí tu não será detido. A palavra que é espírito e vida, a palavra que corre como rios de águas vivas, ela vai arrasando com tudo, vai abrindo os teus caminhos e nada te detém. Mas você tem que estar mergulhado na palavra, não pode ter preguiça e não pode interpretar a Bíblia a seu favor. Interprete a Bíblia sempre contra você, porque Deus te chamou de pecador e te deu uma vara de correção chamada Bíblia. Não quem venha dizer que a Bíblia te favorece, ela não favorece a homem algum. A Bíblia é contra a humanidade. Se a humanidade tivesse para receber essa palavra de bom grado, Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz. A Bíblia é contra nós e não a nosso favor. Agora, quando que o Espírito Santo vai me dar a alegria desta palavra? Quando tudo que eu ler aqui eu vou estar, puxa, que maravilha, que Deus bendito, que Deus, eu estou em plena, estou andando nas nuvens. Sabe quando? Quando realmente as minhas misérias já tiverem sido purificadas por esses rios que são a palavra. Então, meu irmão, purifica-te nesse rio, lava-te. Bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E alguém lava a veste em algum sangue? Não, mas na palavra você pode se lavar. Essa questão do sangue é só uma simbologia. É a simbologia da nossa fé na morte dele. Mas ele morreu por quê? Morreu pela palavra. Ele morreu pela palavra. Você sabia que Jesus morreu por essa palavra? Jesus mesmo disse: olha, se um testador vive, o seu testamento não tem valor. O testamento só entra em vigor a partir da morte do testador. Então, irmão, os guardas estão lá com armas. Sabe quando as armas dos homens não terão domínio sobre você? Quando você estiver falando e da sua vida fluindo rios de água viva. Os homens vão lá com escudo, com armadura, com capacete, e tem mais, não foi um só não, foi uma turminha lá, não sei quantos foram, foi uma turminha, uma maioria, a força, não importa o poder dos homens, a sua força, as suas armas, a armadura, seu capacete, seu escudo, as suas botas, não importa o poderio do sistema que esteja contra eles, porque sempre alguém vai dizer assim: por que não o trouxeste? E eles vão ter que dizer: ninguém fala como ele. Irmão, se a igreja tivesse compreendido que tudo que Jesus nos deixou foram palavras, hoje a igreja estaria dominando o mundo. A igreja hoje dominaria o mundo. Nós estaríamos ditando ordens nos quadrantes do mundo. Mas a igreja não entendeu isso. A igreja trocou a palavra por outros valores e deixou de ser igreja. Hoje nós estamos aí vendo
nomes e mais nomes que já foram importantes, que já não são mais nada diante de Deus, tanto não são que Deus revelou aqui que não são mesmo, e ponto final. Onde já se viu isso? Pastores se envolver com a política, o que prova que eles não são nada. Aí o que acontece? Olha, no verso 47, replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Qual é a intenção de Nicodemos? Nicodemos crê em Jesus. Por que Nicodemos crê em Jesus? Porque lá em João, no capítulo 3, se não me falha a memória, de noite, escondidinho dos judeus, bateu alguém na porta. Quando abriram, Jesus, um membro do Sinédrio está aí, quer falar com o senhor. Manda ele entrar. Senhor, eu sou Nicodemos, e eu sei que tu és mestre, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tu és um homem de Deus. Nicodemos foi ter aquela conversinha. Jesus falou assim: olha, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário nascer de novo. Nicodemos fica atônito, mas um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Mas Jesus diz: mas tu és mestre em Israel e tu não sabes essas coisas? E Jesus dá uma bela de uma lição para Nicodemos. Nicodemos se converteu ali, naquele papo com Jesus, escondido na calada da noite. Aí agora Nicodemos está ali no meio dessa raça aqui, e eles estão todo mundo querendo matar Jesus. Nicodemos está dizendo assim: não, se eles ouvirem Jesus, eles vão se converter que nem eu. Aí eles dizem: peraí, mas a nossa lei não condena um homem sem primeiro ouvi-lo. Tipo assim, vamos ouvi-lo. Porque Nicodemos tem a convicção plena de que se ouvissem Jesus por 5 minutos como ele ouviu, seria o bastante para todos eles se converterem. E seria em verdade, mas o homem tem livre-arbítrio. O homem pode manter a sua soberba, a sua arrogância. Deus pode bradar com trovão, com relâmpago. Deus pode pisar na terra dos mortais, rachar a terra, tragar os homens. Mas o homem tem livre-arbítrio para manter-se orgulhoso e presunçoso até o inferno. Livre-arbítrio é o que caracteriza a criação de Deus. Até os animais possuem livre-arbítrio. Uma vez eu estava vendo um guepardo indo em direção a uma caça, e tinha um filhote de uma gazela na frente dele. Ele salta por cima do filhote e vai em direção ao adulto para caçar o adulto. Até os animais têm livre-arbítrio. Isso é característica da criação de Deus. Nós somos livres mesmo para escolher o que vamos ser e o que vamos fazer. E a Escritura diz: eis que diante de vós eu ponho 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção e vivei. Mas tem pessoas que Deus pode bradar dos altos céus que não adianta, irmão. Mas Nicodemos acredita que ouvindo Jesus, ninguém conseguiria se manter a mesma pessoa, porque ele já não é mais o mesmo. Depois a Bíblia vai mostrar Nicodemos junto com os discípulos de Jesus, Nicodemos envolvido no resgate do corpo de Jesus. Por fim, Nicodemos vai estar lá no meio dos apóstolos depois, um homem convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ouviu Jesus, e ele quer que outros ouçam, mas os outros não querem saber de ouvir Jesus, eles querem saber de matar Jesus. Agora eu te pergunto, Nicodemos se converteu? Óbvio, a Escritura fala, só lê o livro de João. Mas quando Nicodemos foi ter com Jesus na calada da noite, Nicodemos estava enfermo? Não. Nicodemos estava precisando de uma casa própria? Não.
Nicodemos tinha um problema que precisava ser resolvido, um problema natural? Não, ele tinha um problema espiritual, mas natural não. Nicodemos, Jesus fez milagres por ele contemplou ali, por acaso, em especial, uma grande ação de Jesus. Jesus lhe disse alguma coisa muito sobrenatural? Se disse, a Bíblia não mostra, porque eu entendo que as coisas que Jesus falou para Nicodemos são bem simples. Agora, irmão, Nicodemos não contemplou naquele momento nenhum grande milagre, não foi curado de nada, não teve uma porta de emprego aberta, não estava com fome, não necessitava de casa própria, não estava correndo atrás de promoção, não estava buscando nada desse mundo. E Nicodemos se converteu. O que Jesus deu para ele? Palavras, somente palavras. Irmão, a igreja desse lugar só sobreviverá se ela for uma igreja exalando palavras. Nós precisaremos calar nossos irmãos em Cristo por aí, nós precisaremos calar satanista, deputado, macumbeiro, delegado, juiz, promotor, nós precisaremos calar todos eles, jamais com os nossos argumentos, mas com os argumentos do Espírito que paira sobre a palavra. É isso que nós precisamos, como diz a Escritura aqui, Jesus falou, se alguém crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, certo? Errado. Se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Tem muita gente crendo em Jesus do seu próprio jeito, tem muita gente crendo em Jesus do seu próprio caminho. Tem muita gente crendo em Jesus, sabe como? Eu gosto daquilo, então Jesus abençoa, vai lá e mergulha no inferno. Tem coisas que nós amamos, tem coisas que nós somos apaixonados, tem coisas pelas quais nós somos loucos. Mas você sabe o que é um caráter de um homem? Todos nós somos maus. Jesus não falou isso? Falou, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, então quer dizer que você mesmo sendo mau, você pode fazer uma coisa boa. O que evidencia o caráter de um homem são as suas atitudes. Jesus falou, a boca fala do que está cheio, transbordante no coração. E é isso que você fala que faz com que as pessoas digam se você é do bem ou do mal. E não é porque você não fala as coisas boas, porque não haja maldade dentro de você. Porque se não existisse maldade dentro de você, você não teria livre-arbítrio. Você seria um escravo de Deus. A maldade, ela vai sempre existir dentro de você, por toda a eternidade dos séculos sem fim. Mesmo lá na eternidade, se você quiser, você poderá fazer o mal. Satanás não fez? E quem mais viu Deus do que Satanás? Que andava no meio das pedras afogueadas, tinha acesso ao trono de Deus, separava o louvor para Deus. Quem mais? Pastor, então quer dizer que quando eu chegar no céu, eu posso criar uma rebelião que nem Lúcifer? Irmão, primeiro que você é pequeno demais para criar uma rebelião, mas vamos supor, eu sei que essa dúvida já está na cabeça de todo mundo. Irmão, se você está pagando o preço aqui e agora, com tudo isso que te é ofertado, e você olha para o reino de Deus tateando como um cego, você está pagando o preço. Lúcifer não pagou preço nenhum. A hora de Lúcifer pagar o preço foi a hora quando ele pensou em se rebelar. Sendo criado com toda a formosura, com toda a graça,
sendo criado com a plenitude das pedras afogueadas, mas o mal estava lá dentro dele. Cumpria a ele dominar esse mal. Caim, o que houve com o teu semblante aí? Por que está descaído? Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Em verdade, irmão, quando adentrarmos a eternidade, as primeiras coisas serão passadas, mas não pense que lá você não continuará com seu livre-arbítrio. Continuará sim, e livre-arbítrio é característica de quem pode fazer o que é certo e quem pode fazer o que é errado. Quem está condicionado ao certo não tem livre-arbítrio, é escravo. Aqui então, Nicodemos quer que todos o ouçam, porque ele acredita que as pessoas vão atentar para a grandeza de Jesus, mas não iam atentar. Eles não ouviram Jesus? Um pouquinho, porque Jesus não quis dar palavras para eles, porque não está escrito, não lançai pérola aos porcos, e Jesus sabia que eles não iam crer, então se conteve, ficou na dele, deixou eles morrerem nas suas práticas. Aliás, ele não falou, eu falo para eles em meio de parábola, porque esse povo me ouve de mau grado. Então, irmão, voltando ao primeiro ponto, quando Jesus diz, se alguém crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele dá o exemplo na sua própria vida do que aconteceu quando aqueles guardas foram prendê-lo. Quando o mal tentou cercar Jesus, o mal foi contido por causa da palavra. Irmão, você quer triunfar? Aproxima-te da palavra, traz ela para dentro de você, deixa ela se impregnar no teu ser, se transbordar em ti. No começo desse ministério, meu irmão, Deus me falou coisas inacreditáveis, que no dia a dia eu estou vendo essas coisas se cumprirem na minha vida. No começo, antes de fundarmos ainda a geração Jesus Cristo, os profetas se levantaram muitas vezes para mim. Eu era apaixonado pela palavra de Deus, sou, mas em questão de época, eu apaixonado pela palavra de Deus. Profetas se levantavam, eu lia muito a Bíblia, e eles diziam assim, homem, Deus tem uma grande obra na tua vida, leia a Bíblia. E eu lia, continuava lendo. Outros se levantam, homem, Deus tem uma grande obra na tua vida, e assim te manda dizer o Senhor, come Bíblia. E eu comecei, meu Deus, qual o projeto de Deus? Eu me achava lendo tanto Bíblia, e Deus dizia, come Bíblia. E daqui a pouco vinha outro profeta e dizia assim, olha homem, assim te manda dizer o Senhor, Deus tem uma grande obra na tua vida, e Ele manda te dizer, come Bíblia. Deus tem grandes obras, meu irmão, mas grandes obras estão vinculadas a grandes palavras, e grandes palavras só que procede de Deus, da Bíblia. Muita gente quer ver grandes obras na sua vida, e não tira a capa da ilusão, meu irmão. Pessoas estão dando valor a tudo nesse mundo, estão dando valor aos seus sentimentos, paga o preço, estão dando valor à sua alma, estão dando valor às suas coisas materiais, naturais. Irmão, eu até esqueço que tem um carro, não estou fazendo média não, às vezes eu esqueço que tem um carro. Outro dia eu estava pensando assim, pô, tem que ir em tal lugar, né? Caramba, que sol. Depois eu falei, caramba, eu tenho carro. Porque o meu coração não está naquilo. Irmão, isso é muita glória para mim mesmo, para mim pessoalmente. Porque tem pessoas que dormem pensando no seu bem material, acorda pensando no seu bem material e deposita toda a sua estrutura de vida no seu bem material. Eu ando nessa terra como quem tem tudo, mas ando como quem não tivesse nada.
porque eu não tenho falta de nada. Eu jamais posso dizer para Deus: Deus, eu preciso. Deus vai dizer: de quê? Do que tu precisa? Eu não preciso de nada, nem material, nem espiritual. Eu me sinto completamente realizado em Jesus Cristo. A única coisa que eu ainda não estou totalmente realizado é porque eu ainda quero fazer muitas grandes coisas para o meu Deus. Mas eu dependo da convocação dele, eu não posso fazer nada, eu sou servo. Então eu suplico: Deus, me dá uma ordem, Deus, me abre uma porta, Deus, me joga num campo de batalha, Deus, me lança para a guerra, Deus, me dá armadura. É o que eu faço, mas eu não posso ir, porque a seara é dele. E é por isso que eu estou de pé, porque eu não me meto em guerra que Deus não me mandou entrar. Irmão, a palavra tem que fluir na tua vida, tem que fluir nos teus lábios. Não é decorar versículozinho bíblico, não. Porque Mateus 2,27 está escrito não sei o quê, porque João 3,16, porque Lucas 10,19, porque João não sei o quê. Não é isso, não. Não estou falando de você decorar verso bíblico, não. Eu estou falando de você ter os conceitos e os princípios de Deus na sua vida. Eu estou falando de você saber quais são as regras de Deus. Aí quando o inimigo vier lá na frente e tem um acidente, eu conheci a história de um pastor que pregou numa igreja por onde eu passei, e esse pastor estava fazendo uma grande obra nas mãos do Espírito Santo. E esse pastor vem pela Avenida Brasil, e ele ia atrasado, que ele ia para a igreja, ele vai na toda pela Avenida Brasil, daqui a pouco ele vê um guarda no meio da Avenida Brasil fazendo assim. Quando ele olhou aquele homem vestido de roupa da PM, o homem falando assim: encosta, dando sinal. Ele foi e encostou. Quando ele encostou no meio da Avenida Brasil, ele saiu para ver o guarda, não tinha guarda nenhum, sumiu. Ele falou: mas cadê o guarda que me mandou parar? Não viu mais nada. Quando ele entrou no carro, que ele jogou a primeira, a segunda, ainda o carro estava embalando, veio uma curva. Logo depois da curva tinha um acidente com 2, 3 carros. Se ele tivesse vindo na velocidade que ele veio, tinha entrado por dentro dos carros logo depois da curva. Mas ele era uma arca de Deus. A arca de Deus nunca se perde, meu irmão. A arca de Deus está sempre diante dos olhos de Deus, cumprindo o seu projeto, e a hora que Deus quiser fazer com que ela desponte, Ele fará. Deus é que oculta as suas coisas para usar no momento certo. Seja, meu irmão, uma arca que conduza a palavra de Deus. Eu poderia estar aqui pregando outras coisas, te enganando, te iludindo, mas porque eu prego a verdade, muitas vezes o culto pode ficar chato, o culto pode ficar monótono. É muito fácil botar gente aqui na frente para dançar, para pular, para sambar, para se vestir sensualmente. As pessoas saem tudo: poxa, o culto foi alegre, né? Nós não estamos aqui para um culto alegre, meu irmão. Nós estamos aqui para sentir a realidade do peso das coisas espirituais. A nossa alegria está em Deus, a nossa esperança é por dentro. Podemos ser pessoas sérias, mas o nosso espírito está dando gargalhada, porque sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Aleluia. Isto é igreja, irmão. Isto é igreja. Estou eu aqui lutando e tenho mais 40 anos pela frente para lutar, para que cada um que Deus trouxer de tempo em tempo, de dispensação em dispensação nesse banco, compreenda que sem Bíblia não há Deus. Sem Bíblia você não é nada, sem Bíblia eu não sou nada. O dia que esse livro for afastado das nossas vidas, você verá o resto, o trapo humano que você é. Se existe alguma glória na tua vida, essa glória foi Deus que pôs. Se existe saúde no teu corpo, foi Deus que pôs. Se existe paz na tua cabeça, foi Deus que pôs. Se você diz assim: pode o inferno abalar a terra, pode o mundo desabar, pode os montes tremerem, que eu estou escondido nas asas do Altíssimo, é porque Deus está operando na tua vida por causa desta palavra. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar na sombra do Onipotente
Esconder-se debaixo da onipotência de Deus significa conviver com os seus conceitos. Eis a realidade. Então, meu irmão, alegra-te em espírito. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém saiu dando cambalhota, gargalhando? Não, mas você sente aquela alegria interior, aquele prazer glorioso. A lei do Senhor é perfeita, diz a Bíblia, e refrigera a alma. O mandamento do Senhor é puro e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis que os favos de mel, mais depurados que o ouro, sim, que o ouro fino de Ofir. Deixa a palavra penetrar na tua corrente sanguínea, meu irmão. Deixa ela ser o ar dos teus pulmões. Deixa ela ser a tua capacidade de raciocínio. Deixa ela ser o rio que flui dos teus lábios. Mas não queira fazer isso no estalar de dedos, porque muitos já tentaram e não conseguiram. Paga preço, mete a cara nos livros. Essa palavra tem transformado a vida de tantos homens. Martinho Lutero estava na sua faculdade estudando para ser advogado. Quando ele estava no segundo ou terceiro período da faculdade, já vislumbrando o final dela, chegou para os seus amigos e falou assim: eu estou largando a faculdade. Os seus amigos disseram assim: como? Doutor Lutero, ele já era chamado de doutor pelos colegas, já se destacava, já era o melhor aluno. E por ser o melhor aluno, vislumbrou algo muito melhor, que era a palavra de Deus. E todo mundo perguntou: mas tu vai sair da faculdade para fazer o quê? Ele disse: eu vou para o convento estudar a palavra de Deus. Olha a renúncia dele, o preço que ele pagou. E você sabe que hoje nós estamos aqui por causa dele. Foi ele que quebrou a maldição católica que vinha assolando o mundo. Se não tivesse levantado um Lutero, o mundo hoje estaria mergulhado nas garras malignas do catolicismo, sem poder se levantar. Irmão, e daqui para frente, eu quero ser um Lutero na tua vida. Eu quero que quando você se lembrar da rosa ungida das nações, você diga: são malditas. Quando você lembrar de alguém que me reza a missa para os mortos, você diz: é demônio. E eu quero que o meu nome, a minha figura esteja tatuado na sua mente, como servo de um Deus vivo, que quebrou a maldição na qual tu vivia. Quando você ouvir o nome de certas igrejas evangélicas, você poderá dizer: são sepulcros caiados, são palcos de maldição, porque eu paguei um preço para você ser alguma coisa. Quando Deus me chamou para a obra, meu irmão, guarda essa experiência. Quando Deus me chamou para a obra, meu irmão, você está pensando que eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Nunca ouses pensar nisso. Moisés tremeu e era muito mais homem de Deus do que eu. Gideão tremeu e era muito mais homem de Deus do que eu, porque ele não tinha nem metade do que eu tenho. Ele conseguiu crer em algo que eu não sei se eu creria. Grandes homens de Deus tremeram, mas quando Deus me chamou para essa obra, irmão, eu tremi, eu estremeci. Só que eu olhei um rio de águas sujas vindo, e eu me vi no meio desse rio, e após mim eu vi o rio ser purificado de novas águas. Eu vi uma multidão se banhando nesse rio, e por causa dessa multidão eu disse: eis-me aqui, Senhor. Não disse por mim, disse por você. E todos aqueles que entrarem nesse lugar para ficar de palhaçada vão cair pela espada do Senhor Jesus. Quem se levantar contra esse púlpito vai morrer, porque eu paguei preço para ele ser erguido. Você tem a história. Quantos já se levantaram nessa igreja? Quantos chegam aqui e confundem a minha simplicidade? Aqui eu estou pregando com camisa polo.
Quantos chega aqui e confunde a minha amizade com o meu ministério? Eu não misturo o meu ministério com a minha amizade, meu irmão. Ser amigo eu sou de todo mundo, mas o chicote do ministério também é para todo mundo. O que você vai fazer com essa palavra, meu irmão? Se o Filho de Deus ousou morrer por ela, porque olhou lá na frente e viu você, dá um basta na tua palhaçada hoje, dá um basta na chocarrice, dá um basta nas besteiras, meu irmão. Volta ao primeiro amor, retorna. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Esta palavra, meu irmão, é a tua cura. Esta palavra é a tua cura, meu irmão. Sabe o que Deus disse para mim no começo? Eu apaixonado pela palavra de Deus, e eu lendo essa palavra, e eu buscando nessa palavra. O Senhor disse assim para mim: se tu guardares os meus mandamentos e andares na minha palavra, tu nunca mais deitarás num leito de hospital. Irmão, tenho 14 anos de ministério. Se eu entrar num hospital é para fazer alguma coisa, mas graças a Deus, nesses 14 anos, não deitei nunca mais no leito de hospital. Não deitei nunca mais. E eu deitava constantemente, olha, é normal ficar doente. O anormal é alcançar tamanha graça das misericórdias de Deus. Isso que é anormal. Entendeu? Uma vez eu vinha pela Avenida Brasil, entrei numa agulha assim para a esquerda, aquela saída que tem assim, e não olhei pelo retrovisor, eu era novo de carteira. Entrei pelo retrovisor, assim, quando eu olhei, meu irmão, um caminhão vinha. Eu tentei fugir de um lado, quando eu olhei, eu estava no meio de 2 caminhões, um caminhão aqui, outro ali. Eu falei, meu Deus, se eu mover 1 milímetro, isso aqui vai virar uma caixa de fósforo. E o que eu fiz? Eu olhei lá para frente, para os meus braços não vacilarem, eu olhei lá para frente, tentei me concentrar e diminuir a marcha do carro, diminuiu a velocidade até que aqueles caminhões saíssem da minha frente. Foi uma coisa incrível. Parecia que eu estava vendo os 2 caminhões, cada um a 10 centímetros de um lado e do outro. Eu ia virar um nada. Eu estava vindo para a igreja. Quando eu cheguei aqui, na igreja, no meio do culto, Deus levantou um profeta e disse assim: olha, assim diz o Senhor, hoje eu te livrei da morte, lá na Avenida Brasil. Irmão, vale a pena se apaixonar por este livro. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Vale a pena. Não tem bala perdida, não tem armadilha do diabo, não tem cilada dos homens, não tem projeto de Satanás que detenha a arca de Deus. E é isso que nós temos que ser, arca de Deus. E tem mais, aqueles que são chamados a este ministério, se não forem arca de Deus, não serão nada. Não serão nada. Não importa se está sentado aí no banco da igreja 10, se fique 15, 20, 30 anos, não serão nada. Porque Deus só exalta a sua própria arca. Ser arca de Deus tem critério. Então, meu irmão, valoriza a sua vida espiritual. Entenda o que Deus fez. Uma vez eu dizia assim para Deus: Deus, por que o Senhor me salvou? Eu me considerava salvo, né? No começo da caminhada, com vários conceitos errados, mas, enfim. Por que o Senhor me salvou? O que o Senhor quer da minha vida? Qual o projeto que o Senhor tem na minha vida? Eu comecei a buscar, por que o Senhor me salvou? Engraçado que eu me interessei por isso, e hoje tem pessoas que estão nem aí para os projetos de Deus. Ah, eu sou salvo. Para quê? Eu sou salvo porque Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me abençoar, e eu vou viver nessa terra regaladamente. Todo mundo vai ver que eu sou abençoado de Deus. Irmão, abençoado de Deus
é somente só aquele que abre a boca e fala das grandezas de Deus. Aquele que quando você abre a boca, os outros dizem assim: que isso? Ninguém fala como você. Da onde você tirou essa ideia? Eu nunca tinha percebido essa interpretação bíblica. Como que você chegou a essa conclusão? Como é que é? Aí sim você é a arca de Deus na terra. Então, meu irmão, para concluirmos, Jesus diz no verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.